foi o Dr. Lucas, um médico aí. Esse livro foi escrito cerca de 60, 70 anos depois de Cristo. E um dos temas, da mensagem principal desse livro é o mover do Espírito Santo na igreja primitiva. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quem quer mais do Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. Não, só quem quer mais do Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, né? O Espírito Santo é uma pessoa incrível, é a presença de Deus habitando dentro de nós. Amém? E é sobre essa pessoa incrível, esse Paracletos, né? O amor da nossa vida que eu vou falar hoje, né? Esse Espírito maravilhoso. E a primeira coisa que eu quero falar é que existia uma promessa para os discípulos, né? Que Jesus, ele iria para o Pai, né? No livro de João, você já vê Jesus alertando, falando para os discípulos ali, que ele iria para o Pai, porque se ele não fosse para o Pai, o Consolador, ele não poderia vir, né? E no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, a gente vê Jesus, né? A gente vê essa promessa sendo feita por Jesus. Ele falou, né, para os seus discípulos, olha, antes da ascensão de Jesus, antes de Jesus subir aos céus, ele falou para os seus discípulos, olha, vocês não vão para lugar nenhum. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que vocês sejam batizados pelo Espírito Santo. Então vocês devem ficar ali em Jerusalém, né, para depois vocês serem as minhas testemunhas. E assim os discípulos fizeram. A palavra de Deus diz que eles ficaram lá em Jerusalém. E a coisa mais incrível que eu gosto muito de imaginar e pensar sobre é que o Espírito Santo hoje, para nós sabemos que é a presença de Deus habitando em nós sabemos, né, como o Espírito Santo é, as características, porque pela palavra de Deus isso nos é revelado. Mas naquele tempo, os discípulos não sabiam como que era o Espírito Santo. E eu fico imaginando, né, a expectativa que eles tinham do Espírito Santo. Como que vai ser esse Espírito Santo? Como que é esse batismo com o Espírito Santo? Porque Jesus, ele falou, João batizava com água, mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, eles ficavam imaginando, eu fico imaginando, né, a expectativa que eles tinham de como seria o Espírito Santo, de como seria o dia em que eles seriam batizados, que eles receberiam esse poder para ser testemunha de Jesus. E a palavra de Deus diz que eles foram obedientes e que eles permaneceram em Jerusalém, né, orando. E a palavra de Deus diz, eu quero que você abra aí comigo, em Atos capítulo 2. E você que for encontrando vai dizendo, fogo puro, vamos falar aí. Meia dúzia encontrou, o resto da igreja ainda procurando. Ah, estou encontrando, glória a Deus. Vamos lá. Então, no capítulo 1, do versículo 4 a 5, a gente vê a promessa, né, a direção de Jesus, né, para com que os discípulos não saíssem de Jerusalém. E no capítulo 2, a gente vê que no dia de Pentecoste, então, o Espírito Santo vem sobre aquele lugar. Então vamos ler? Capítulo 2, versículo 1 fala assim, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala assim, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Antônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como o ouvimos cada um de nós em sua própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma,
tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Antônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro fala assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Até aí. Então aqui a gente vê que eles estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, né, aguardando com grande expectativa, né, o dia que eles seriam batizados. Eles não sabiam quando seria. E aí nesse dia, então, veio do céu um som, um vento impetuoso, invadiu todo aquele lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela foi marcada pelo mover do Espírito Santo. A gente vê de forma clara, né, as marcas do Espírito Santo nessa igreja. E a primeira marca que eu quero compartilhar com vocês é capacitação, ousadia e coragem. É a primeira marca que a gente pode ver no livro de Atos. Querido, a gente vê Pedro, o discípulo ali de Jesus, que negou Jesus por 3 vezes, amém? Amém? Vocês conhecem a história? A palavra de Deus diz que Jesus estava sendo preso ali, Jesus, né, estava sendo maltratado, Jesus estava apanhando, sendo humilhado ali. E aí foram lá e falaram assim para Pedro assim: viu, não é você que caminha com ele? Não é você um dos homens dele? O que Pedro fez? Eu não. E aí uma outra vez perguntaram para Pedro: olha, não é você o homem que caminhava com Jesus? O que Pedro fez novamente? Eu não. Queridos, quando a gente ouve falar que Jesus negou Pedro, peraí, vamos voltar. Volta, que Pedro negou Jesus. Jesus não negou ninguém, não. Que Pedro negou Jesus, não quer dizer que Pedro não amava, né, Jesus. Pelo contrário, Pedro o amava. Mas pensa eu e você numa situação de extremo medo. Quem não sentiria medo numa situação dessa? Né? Vendo Jesus ali, os guardas, os romanos, né, fazendo tanta maldade para Jesus ali. Se fosse eu e você, eu tenho certeza que nós negaríamos também. Não porque não amamos Jesus, mas por causa do medo. Então a gente vê aqui Pedro, um homem medroso, um homem temeroso, mas a palavra de Deus diz em Atos que quando ele estava ali orando, ele foi revestido por esse poder, ele foi capacitado e ele recebeu um poder e uma ousadia para ser testemunha de Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: por que você tem o Espírito Santo? Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para mostrar que você é mais espiritual que os outros? Não, nós somos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas da palavra de Deus, sermos testemunhas das obras do Senhor aqui nessa terra. É para isso que nós somos cheios do Espírito Santo. E quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que aquele homem temeroso, medroso, que negou Jesus 3 vezes, se levantou em autoridade, em ousadia e começou a pregar o Evangelho. Queridos, um homem que tinha medo de morrer, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele não tem mais medo de morrer. Ele passa a ter uma ousadia, uma capacitação dos céus, do alto, algo sobrenatural, algo que não é humano. É isso. Sabe, Pedro, a palavra de Deus diz que quando Pedro prega, ele ganha 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, um homem que tinha medo de morrer, de repente pregando com autoridade, sabe, sobre o poder de Deus, sobre Jesus. E essa é uma marca que a igreja primitiva carregava e que nós, como igreja da atualidade, atual, nós precisamos carregar. Nós precisamos sermos, sabe, receber essa ousadia, esse poder para anunciar as boas novas. Como o Tiago, não foi no culto de domingo, mas o Tiago trouxe uma palavra muito poderosa no Thirst. E ele falava sobre Estevão, que entregou a sua vida ali como mártir, né, o primeiro mártir da história. E aí ele falou assim, e é uma verdade, às vezes a gente quer ser amiguinho, às vezes a gente não quer ser chato, às vezes a gente quer ser agradável, e nós nos calamos e não pregamos a verdade. Mas o Senhor, Ele não quer que sejamos agradáveis. O Senhor, Ele quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não tem medo de anunciar a verdade. Enquanto eu e você estamos sendo agradáveis, amiguinhos, pessoas têm caminhado em passos largos para o inferno.
Vamos nos levantar como esses discípulos. O Espírito Santo já foi liberado para a igreja. É um presente. Quem aqui gosta de dar presente para o filho? Eu gosto de dar presente para o meu filho. Vocês gostam? Quem gosta, ergue a mão. Todos nós gostamos de dar presente para os filhos. E o Espírito Santo é um presente do Pai Celestial para nós. Não é para o pastor, não é para a pastora, não é para os líderes. É para a igreja, é para todos aqueles que desejam. É para todos aqueles que querem o Espírito Santo. Não são um ou outro, os que são escolhidos, não. Todos nós podemos receber essa capacitação dos céus. Todos nós. Sabe, nós precisamos ter essa marca do Espírito Santo na igreja atual. Nós precisamos levantar como igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu e você, nós que somos a igreja. Nós precisamos nos levantar em ousadia para anunciar o Evangelho. Sabe qual é a vontade de Deus? O pastor pregou aqui, falou isso sobre domingo passado. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. É que todos os homens se salvem. O coração de Deus anseia por vidas. Nós precisamos ganhar vidas para o reino de Deus. Nós precisamos andar por essa terra estabelecendo o reino de Deus. E isso só é possível através do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir fazer a obra, sabe, tentar ser capaz de fazer a obra na força do nosso braço, na inteligência que nós temos. Nós vamos cansar, nós vamos padecer. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que revigora as nossas forças. É Ele que nos direciona, Ele que é o líder da igreja. Seja um bom anfitrião da presença de Deus. Seja um bom anfitrião do Espírito Santo. Às vezes existe um mover na igreja, às vezes o Espírito Santo está derramando uma graça, uma capacitação, e a gente está em Nárnia, está em outro lugar, menos aqui na igreja, menos aqui focados em Jesus. Vamos ser bons anfitriões da presença de Deus. E eu não estou brava. Glória a Deus. A segunda marca que essa igreja carregava era poder sobrenatural. Fala assim comigo, poder sobrenatural. Vamos abrir comigo em Atos capítulo 2, versículo 43. Ó, soltaram o tema antes de eu pedir. Estão ligeiros, hein? Vamos lá. Todos estavam cheios de temor. Outra característica, o Espírito Santo nos dá temor. E a igreja da atualidade precisa de temor. Fala assim, eu preciso de temor. Todos os dias eu faço essa oração para os meus filhos. Eu falo, Senhor, coloca temor na vida dos meus filhos. Porque quem teme a Deus, respeita o Senhor, respeita o culto, respeita a palavra. Sabe, é o temor, a Bíblia fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aquele que teme ao Senhor já se torna sábio, porque teme a Deus. Olha que lindo isso. E aí fala assim, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Poder sobrenatural era uma marca nítida nessa igreja primitiva. Eles andavam, os discípulos andavam e operavam milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E quando a gente fala de algo sobrenatural, a gente fala de algo que é natural, algo que o ser humano não é capaz de produzir. Nós não somos capazes de produzir algo sobrenatural, porque isso é fruto, é obra do Espírito de Deus. Queridos, vocês sabem o que é milagre, prodígio? Sabe, coisas extraordinárias em Deus? É quando uma pessoa não tem orelha e de repente essa orelha cresce. Sabe, de repente a pessoa não tem a perna e essa perna cresce. A pessoa era cega e de repente ela começa a enxergar. A pessoa tinha uma doença e ela é curada. Isso são coisas extraordinárias. O sobrenatural de Deus agindo. E o sobrenatural de Deus, o Espírito Santo agia dessa forma na igreja primitiva. A palavra de Deus diz que os discípulos, estavam indo para o templo. E aí de repente eles encontram um aleijado lá na porta de Formosa. Ele estava pedindo esmola, era um aleijado desde nascença, a Bíblia fala.
Mas aí, quando esses discípulos olharam para aquele homem pedindo esmola, eles olharam com seus olhos fixos para aquele aleijado e falou assim: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Isso aí é ousadia. Isso aí é capacitação que vem dos céus. Será que nós teríamos essa ousadia de olhar para alguém e falar assim: ó, levanta e anda? Queridos, isso aí é para quem não tem mais reputação. Olha, o Mateus, que vai vir ministrar no DIP, se eu fosse você, não ficava fora do DIP? Gente, o cara é muito doido. A gente vai comer às vezes pizza com ele, que ele já veio algumas vezes aqui. Eu fico envergonhada, porque ele anuncia, não é, pastor? Ele fala sobre Jesus. O garçom vai trazer a pizza e ele fala: viu, vem aqui um pouquinho, Jesus te ama, e começa a ministrar a pessoa ali. E se tem velório, tem um morto, ele vai lá e ora para o morto ressuscitar. E a gente às vezes não tem coragem de falar que Jesus ama alguém, de dar abraço em alguém. Isso não é ousadia. Nós precisamos de ousadia. Sabe, tem gente que quer viver o sobrenatural, mas não tem ousadia. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para viver coisas sobrenaturais. Em Atos capítulo 5, do versículo 15 ao 16, a palavra de Deus diz que a sombra dos discípulos curava. Uau! Você já pensou sobre isso? Você está andando e a sua sombra, não é sua mão, não é sua palavra, não é sua oração, a sua sombra está curando. Ah, mas isso aí era lá no tempo dos discípulos, lá na igreja primitiva. Hoje em dia isso não acontece. Deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo continua o mesmo. O que mudou foram as prioridades. O que mudou foi a entrega. A gente vê homens aqui, homens, mulheres, entregues a Jesus. Eles eram movidos por uma verdade. Eles criam de todo o coração sobre que Jesus iria voltar. Eles criam nessa verdade. E eles andavam, eles se moviam sobre isso. E você? Você tem se movido nessa verdade? Você tem aguardado o retorno de Jesus? O pastor pregou sobre isso domingo passado. Será que a gente acorda pela manhã e fala assim: Senhor, será que é hoje que o Senhor vai voltar? Será que é hoje? É com essa expectativa que nós devemos caminhar todos os dias das nossas vidas. Aguardando a volta de Jesus. Nós precisamos ter prazer em Jesus. Esses homens andavam em dedicação ao Senhor, eles doaram a sua vida em prol ao Evangelho, em prol essa causa. Por isso que algo extraordinário acontecia. O Espírito Santo não mudou, ele é o mesmo. Ele continua desejoso. Eu fico imaginando às vezes o Espírito Santo querendo, sabe, derramar na vida de alguém, curar a vida de alguém. E eu e você com tímido, temeroso, sabe, cheio de reputação, com medo de orar, de declarar, de liberar uma palavra. Sabe, o Espírito Santo está nos chamando nessa noite para um nível de profundidade com Ele. Sabe, para um nível mais profundo, aonde a gente não vai ser temeroso, aonde a gente não vai ter medo, aonde a gente não vai ter timidez, aonde a gente vai deixar de lado a nossa reputação, por amor a Ele. Não é para se aparecer, não é para ser mais espiritual, mas é para ser um instrumento poderoso nas mãos dEle. É para isso. Terceira marca, e é muito importante também, porque tem pessoas que gostam de vir na igreja, falar em línguas, e faz aviãozinho, e chora, mas e a comunhão? E a unidade da igreja? Ah não, aí na hora que acaba o culto, é a primeira pessoa que está lá já no portão para ir embora. A palavra de Deus diz que essa igreja primitiva, eles andavam em unidade, eles viviam em comunhão. Abre para mim Atos capítulo 2, versículo 42. Fala assim, ó. Eles se dedicavam, fala assim, se dedicavam
ao ensino dos apóstolos e vamos falar bem forte, e a comunhão e ao partir do pão. Ou seja, era uma igreja com a marca do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque só o Espírito Santo é capaz de fazer eu e você andar em unidade e em comunhão. É só Ele que coloca um amor verdadeiro dentro do nosso coração. É só Ele que é capaz de nos ensinar verdadeiramente a perdoar o nosso irmão, a viver em misericórdia, a viver em compaixão. Isso aí é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos. Ou tem gente muito bonzinha aqui, porque, olha, às vezes eu tenho que orar muito, viu? Porque eu acho que não sou tão boazinha assim, não. Tem alguém muito bonzinho aqui? Dá um glória a Deus aí. Que aí nós já ora para você ir logo para a glória, para não se contaminar. Não tem, por quê? Porque é o Espírito Santo, né, que nos capacita a viver em um amor. E não é um amor fingido, é um amor de verdade, né? Em perdão. É isso que o Senhor, Ele quer. Essa igreja, ela vivia. Não se encontrava nessa igreja aqui disputa, competição, sabe, fofoca. Não encontrava nessa igreja. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que essa igreja andava em unidade. Essa igreja tinha prazer em partir o pão. Você tem prazer, sabe, em receber pessoas na sua casa? Sabe, em compartilhar, né, com ela? A viver em comunhão, a conversar, a desfrutar de um prazer, sabe, de comunhão, em unidade. É isso que o Espírito Santo anseia de nós. Ele quer que nós andemos em unidade, em união. Compartilhando, a Bíblia fala que eles compartilhavam as suas refeições. Olha para o seu irmão e fala assim: hoje eu vou te pagar uma pizza. Já começa hoje. Quem foi esperto pode falar assim: você vai pagar uma pizza para mim. Né? Porque é isso, é andar em unidade, andar em comunhão. Hoje mesmo passei a tarde com meu cunhado, comendo, conversando, desfrutando, né, da bondade de Deus. Nós precisamos nos unir. A gente vive num contexto, né, a igreja primitiva, ela vive num contexto de egocentrismo mesmo. Aonde as pessoas elas querem se isolar, aonde as pessoas elas querem ficar sozinhas, aonde as pessoas querem entrar na sua caverninha lá. Eu até brinco, porque os homens, a gente fala que mulher é comunicativa, mas homem é muito mais comunicativo. O Tiago mesmo às vezes está no carro, eu até assusto, porque ele abre o vidro do meu lado e faz assim: oh! Aí eu tô de cara aqui com a pessoa, né? E eu já sou super, não parece, mas eu sou tímida, tá, gente? E aí eu já fico assim: meu Deus do céu, nem olho pro lado. Eu falo: esse Tiago é meio doido, parece vereador, gente, político, porque vai cumprimentando todo mundo. E a mulher não. Aí o Tiago até falou ontem, a Laura falou assim: ai pai, você fica cumprimentando todo mundo, como que pode? Aí ela até falou assim: homem, se vê o outro do outro lado da rua, atravessa para cumprimentar. Ela fala: eu não, quando eu passo assim, eu finjo que eu nem vejo. Aí o Tiago falou assim: é porque você vive na sua caverna, você e sua mãe. E é verdade, a mulher ela vive na caverna, né? Ela vive no mundinho dela, né? E o homem realmente é muito mais fácil de se relacionar do que as mulheres. Mulheres, nós precisamos ser curadas e sair da caverna para viver em comunidade. E isso serve para mim também, viu, Vânia? Glória a Deus. Mas nós precisamos viver em unidade, sabe? Cumprimentar, amar as pessoas, ter compaixão. Sabe, vamos fazer igual os homens, vamos abrir o vidro do carro, oh! Né? Mas vamos trazer alegria para nossas vidas. Sabe que a palavra de Deus diz? Que os discípulos, né, aquelas pessoas que foram convertidas, a palavra de Deus diz que aqueles que iam sendo acrescentados, ou seja, aqueles que iam se convertendo, os discípulos e aqueles que já estavam convertidos tinham simpatia daquela pessoa. Olha que legal, sabe o que significa simpatia? Impressão agradável de quem pouco se conhece.
Ou seja, gente, sério mesmo. Tem umas frases aí, aqui ninguém fala não é a Templo Vivo aqui não. É outras igrejas, tá, gente? Outras igrejas da atualidade que fala assim, ai, eu não gosto de fulano. Ai, eu não vou com a cara de ciclano. E aí, pior ainda, fala assim, o meu santo não bateu com dele ou com dela. Gente, sério mesmo, o Thiago falou esses dias, eu vou repetir, tem demônio nessa frase. Sério? Não é, Paulo? Tem demônio nessa frase. Que é isso? Sabe o que a Bíblia fala? Abra aí para mim, em 1 João capítulo 4, 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Fala a Deus mesmo. E aí a gente fica como igreja, não gosto, não fui com a cara. Aí o santo não bateu, que eu não sei de onde que tirou isso. Porque o único santo que habita dentro de mim é o Espírito Santo. Meu Deus, fala assim, misericórdia, gente, misericórdia. E deixa eu falar outra coisa. Tem gente que gosta de fazer comunhão, tá? Tem gente que gosta de se sentar à mesa, tem gente que gosta de comer junto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Qual tem sido o assunto da comunhão? Porque às vezes a gente faz comunhão e o assunto são pessoas. Pessoas que não estão ali presentes. E a gente frita a pessoa lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Sai dessa mesa. Sai desse lugar. Sabe, eu já falei em outras pregações, e eu gosto sempre de citar, que é uma oração que eu faço de verdade diariamente. Esse versículo se encontra lá em Mateus, e eu falo todos os dias para o Senhor: Senhor, me dê olhos bons. Porque a palavra de Deus diz assim, né? Que aquele que tem olhos bons, todo o corpo terá luz. Mas o olho, né? Aqueles que têm olhos maus, todo o corpo estará em trevas. E às vezes a gente tem os olhos maus a respeito de pessoas, a respeito de situações. E a gente vive com o nosso corpo em trevas, queridos. Nós precisamos ter o olhar bom. Sabe quem teve o olhar bom? Barnabé. Quem aqui conhece a história de Barnabé? Barnabé teve o olhar bom. Paulo lá, quando se converteu, todo mundo estava com medo de ficar com ele. Os discípulos não queriam ficar com ele não, porque falou assim, vai que ele está se infiltrando aqui no meio, sei lá, para fazer o quê. Mas Barnabé abraçou ele e falou, vou caminhar com você. Ele acreditou em Paulo. Sabe, é isso que nós precisamos, ter olhos bons a respeito das pessoas, acreditar nas pessoas, acreditar na transformação. Nós precisamos, como igreja, amar as pessoas. Um amor que é não fingido, um amor de verdade, um amor que é de se compadecer. Sabe, e às vezes a gente senta com pessoas que ficam falando de outras. Sabe, muda, sabe, saia dessa mesa, saia desse grupo se for necessário, mas viva uma vida que agrada a Deus, porque se a pessoa não está presente, queridos, isso é uma fofoca, isso é contenda. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, e às vezes a gente fica fermentando um monte de pessoas, porque a gente fala mal aqui, fala mal ali, fala mal ali, mas nessa igreja primitiva a gente não encontrava isso. A gente encontrava pessoas reunidas no propósito de glorificar a Deus, e que esse seja o propósito das nossas mesas, de honrar o nome do Senhor, de falar das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de quão bom Ele tem sido. Que esse seja o assunto das nossas mesas. Glória a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 133. Olha o que o Salmo fala. A gente até canta em louvor esse verso, que fala assim, ó. Como é bom, fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável aos olhos de Deus
que não haja competição na igreja. Como é bom aos olhos de Deus, sabe, que não haja fofoca, intriga no meio da igreja. Como é bom e agradável aos olhos de Deus, sabe, que não haja disputa no meio da igreja. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, com sinceridade, amando uns aos outros, respeitando as diferenças. Sabe, queridos, é normal, às vezes a gente vai ter mais afinidade mesmo com um, mais afinidade com o outro. Mas isso não nos dá liberdade, não nos dá permissão para que a gente não tenha contato ou não ame o nosso outro irmão, que talvez pensa diferente de você, de mim. Na sua casa todo mundo pensa igual? Não, né? Na minha casa às vezes nós pensamos diferente. Mas a gente anda na mesma direção. E às vezes a gente quer viver em comunhão também dentro da igreja, mas dentro de casa, a família está uma bagunça. Não tem unidade dentro daquela casa. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra coisa, é o marido disputando com a mulher. E isso não agrada ao Senhor. A unidade começa lá na nossa casa. Sabe, queridos, a Bíblia fala assim que uma casa dividida, um reino dividido não subsiste. Sabe por que essa igreja aqui de Atos, a igreja primitiva cresceu, se expandiu, foi uma igreja poderosa? Porque eles viviam em unidade, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham a mesma visão, eles tinham o mesmo coração, eles tinham algo em comum, eles queriam o mesmo objetivo. E às vezes a gente está num braço, sabe aquela brincadeira cabo de guerra, cabo de aço, como que fala? Cabo de guerra, né? E aí fica, às vezes, o marido de um lado e a esposa do outro. Ou fica metade da igreja de um lado e metade da igreja do outro. Não, querido, está errado. Uma igreja ou uma casa dividida não subsiste. Nós precisamos caminhar juntos, sabe, com o mesmo propósito. Com o mesmo coração, alinhado com o coração de Deus. Alinhados com os propósitos de Deus. É isso que o Senhor deseja. E quando nós estamos vivendo o mesmo propósito, quando a gente está caminhando em unidade, quão bom e agradável isso é aos olhos de Deus. E aí, continuando o versículo. Fala assim, ó. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Queridos, Jesus, ele compara, né, o viver em unidade, o viver em comunhão com essas duas, com óleo e com orvalho. Né? O óleo no Antigo Testamento, ele era usado para quê? Para ungir reis, para ungir sacerdotes, né? E trazia ali uma capacitação para aquele homem, né, que estava sendo ali ordenado para uma determinada função. E é isso, né? Quando nós vivemos em comunhão, é como se esse óleo que caísse que cai sobre a cabeça de Arão e vai assim, ó, para toda a igreja. Essa capacidade de amar, de respeitar, de viver em unidade, porque viver em unidade, queridos, é obra do Espírito Santo. Porque o ser humano caído, ele é carente, ele é egocêntrico. É assim. Mas o Espírito Santo nos capacita. E o orvalho de Hermon, o monte de Hermon, era uma região alta e úmida com muito orvalho. Esse orvalho refrescava e trazia vida para a terra. Olha que incrível isso. Viver em comunhão é como refresco para as nossas vidas. Sabe, traz vida. Traz cura viver em unidade, em comunhão. Porque a gente compartilha, a gente conta as nossas fraquezas. A Bíblia fala, né, para a gente confessar os nossos pecados. Em Tiago fala isso. E nós seremos curados. Mas como que a gente fala se a gente não vive em comunhão? Se a gente não tem intimidade uns com os outros? Mas quando a gente fala, a gente é curado. Quando a gente põe para fora, a gente é transformado.
Por isso que Jesus ele fala quão bom e quão agradável que a igreja viva num só propósito, unânimes, vivendo, sabe, no mesmo propósito. E nós precisamos dessa marca do Espírito Santo em nós, nessa igreja. Nós precisamos viver em união, em unidade. Eu vou convidar uns irmãos para almoçar lá em casa, gente. Eu vou começar a chamar uma família, chamar outra família, porque eu tô falha nisso. O Espírito Santo me confrontou nisso. Eu vou chamar, tô devendo para Joyce, para Roberto, né, Joyce, Roberto? Mas eu vou chamar. Pastor Luciano, antigamente nós comia cachorro quente todo domingo depois do culto. Né? Nós temos que fazer um cachorro quente lá na minha casa. E é verdade, e chamando os irmãos, e vocês também chamando outros irmãos, e a gente compartilhando a vida cristã juntos. Isso é incrível, é bom, agradável aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quarta marca do Espírito Santo na igreja primitiva: vida de oração intensa. Vida de oração intensa. Abre para mim Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra de Deus diz assim, que eles se dedicavam, né, aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A gente vê aqui homens e mulheres de oração. O Tiago falou uma frase, eu quero repetir aqui para vocês. Ele falou na sexta-feira, numa reunião que a gente teve, que falou assim, ó. Primeiro eu quero perguntar para vocês, quem aqui ama o Senhor, é fascinado realmente por Deus? Quem aqui ergue a mão? Ah, só meia dúzia de pessoas ama Deus? Tá. Então a gente ama a Deus verdadeiramente, não ama? A gente não é fascinado por Ele? Olha uma frase que ele falou. Ó, alguém que amava, que era fascinado por astrologia. O que é astrologia, gente? Os estudos dos astros, dos corpos celestes, isso. Construiu um telescópio. Vou explicar para vocês. Alguém que era fascinado por astrologia, construiu um telescópio para qual finalidade? Para o quê? Para ficar mais próximo, para ficar mais perto, para poder ver melhor, para poder observar as características melhores. Não é verdade? E aí minha pergunta para você é, nós falamos que amamos a Deus, que somos fascinados por Ele, e minha pergunta para você nessa noite é, o que você tem construído para se aproximar de Deus? Uau! O que você tem construído para se aproximar de Deus? Uma das ferramentas mais importantes que nós temos para nos aproximar de Deus é a oração. Queridos, a oração é o relacionamento entre o homem e Deus. E esse relacionamento, ele foi previsto, ele foi desejado por Deus desde o princípio. A palavra de Deus diz que em Gênesis, Deus, na viração do dia, Deus descia na terra para se relacionar com Adão e Eva. Mas quando o homem caiu, e o homem não teve mais acesso a Deus, aí só os sacerdotes, aí uma vez por ano eles se relacionavam com Deus, em prol, né, ofereciam sacrifícios em prol ao pecado das pessoas, e enfim. Mas aí Jesus, quando ele veio, eu gosto de falar para duas principais finalidades. Primeira, né, para pagar, né, para levar os nossos pecados, porque Jesus levou, né, sobre si os nossos pecados, né, e para restaurar a comunhão entre eu e Deus, entre vocês e o Senhor. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele morre, o véu do templo que separava o santo dos santos dos santos, o que aconteceu? Se rasgou, querendo dizer o quê? Você agora tem acesso ao Pai. Você não precisa mais que o pastor te represente, que o sacerdote te represente. Você mesmo tem acesso a esse Deus maravilhoso. Agora você pode orar, agora você pode falar com Ele. E não é mais uma vez por ano, não. Agora você pode falar com Ele o dia todo, se você quiser. Oração sem cessar. Eu estou no meu quarto, eu estou orando. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou orando. Eu estou dirigindo o meu carro, eu estou orando. Eu estou limpando a casa, eu estou orando. Eu tenho acesso livre ao Santo dos Santos.
Aonde a glória de Deus está, queridos. O Santo dos Santos era onde a glória, a presença de Deus se movia. Nós temos acesso a esse lugar. E nós podemos acessar esse lugar através da oração. Você tem orado? Sabe, a gente vem para a igreja, a gente escuta várias direções, a gente escuta falar que a gente precisa orar, que a gente precisa ter uma vida entregue ao Senhor de oração. Mas sabe o que às vezes a gente faz? Entra por um ouvido e sai pelo outro. É igual os filhos desobedientes, que às vezes a gente fala e tá bom. Quando passa 5 minutos está fazendo a mesma coisa. O Senhor, Ele está nos convidando a viver nesse lugar de oração. O pastor falou domingo passado também, Mateus 6,6. Jesus não falou assim, quando você estiver triste, capengando, quando você não tiver nada para fazer, quando você estiver bem à toa, aí você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai. Jesus falou isso? Jesus falou? O que Jesus falou? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai. É simples assim. Entra no quarto e tenha relacionamento com Deus. Queridos, oração é que nos traz vida, que nos traz experiência, que nos leva para um nível de intimidade, de profundidade ainda maior. Às vezes a gente vem para o culto aqui de domingo e a gente quer se encher. Mas aí a gente não se enche no transborda, aí a gente fala assim, o culto foi mais ou menos. O louvor, estava ali, a palavra foi mais ou menos. E aí, por quê? Porque aqui não é lugar de você se encher. Aqui é lugar de você entregar. Aqui é lugar de você manifestar a glória de Deus, de você oferecer um culto a Deus. Aqui é lugar de oferecer. Aqui não é lugar de se encher, lugar de se encher é lá no seu quarto. É lá em Mateus 6,6. É lá que você fecha a sua porta, é lá que você vai ter as experiências mais incríveis com o Senhor. É lá no seu quarto. É lá no seu quarto que você se enche para vir aqui só manifestar aquilo que você já tem. E aí às vezes a gente não ora, aí chega aqui na igreja, e aí a gente fala, aí sobe alguém que fala, vamos orar pelas nossas famílias, a pessoa está meio empolgada, porque ela teve vida com Deus a semana toda. Mas aí os irmãos ficam assim, Por quê? Porque não tem vida de oração. Aqueles que têm vida de oração, sabe, quando manda orar, quando está na hora do louvor, ele só vai, manifestando aquilo que ele já vive. E o Senhor, Ele quer que nós entremos nesse lugar de intimidade com Ele. Sabe, nesse lugar, porque, queridos, aqui às vezes a gente tem uma postura, né? Eu tenho uma imagem para zelar. Afinal, sou pastora do Ministério Infantil. Mas quando eu entro no meu quarto, eu tiro a minha máscara. Eu tiro. Jesus me vê como realmente quem eu sou. Como alguém que às vezes nem meu marido conhece. Como alguém que nem meu melhor amigo conhece. Então eu posso ser quem realmente eu sou ali diante de Deus. Porque Ele me conhece. E apesar de todas as minhas falhas, apesar de todos os meus defeitos, ainda assim Ele me ama. Ainda assim Ele me ama. É nesse lugar que Deus quer que eu e você estejamos. Ele quer que tenhamos uma vida de oração como essa igreja, queridos. Essa igreja, eles se dedicavam. Quando fala de dedicação, fala de sacrifício, fala de entrega. Qualquer pessoa que se dedicar a qualquer coisa vai ter sucesso. Quando você está fazendo uma faculdade, você se dedica ali fazendo o seu TCC. O negócio que tem que ter dedicação e sacrifício. Mas no final, você fala assim, uau, valeu a pena. E é isso que eles faziam, eles se dedicavam. Eles se sacrificavam para viver nos ensinos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e em oração. Viver uma vida de oração é viver em dedicação ao Senhor. Oração, querido, requer renúncia e disposição. Porque muitas das vezes nós vamos precisar renunciar. Renunciar o quê? Renunciar a nossa louça, renunciar a Netflix, renunciar ao cobertor, renunciar às vezes de estar ali em união, às vezes com os amigos. É renúncia, é parar tudo e falar assim, não, agora é o meu momento com Deus. Agora eu vou entrar no meu quarto e eu vou me relacionar com Ele. É isso que o Senhor, Ele quer de nós. Disposição, ter disposição para estar naquele lugar.
E às vezes a gente está tão agitados, sabe, a gente canta como Marta e Maria, muito é falado sobre essa história, mas é uma grande verdade, né? É o que realmente a igreja atual, ela vive. Existem aqueles que decidiram estar aos pés de Jesus, mas existem aqueles que estão agitados ainda, andando para um lado de outro, às vezes até trabalhando para o Senhor, fazendo coisas do Senhor, porque Marta estava servindo a Jesus, mas ela estava ali, de um lado para o outro. E aí ela falou assim: ô Jesus, você não está vendo não, que eu estou trabalhando igual uma doida aqui e Marta está aí? Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, você não entendeu nada. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Sabe, tem gente fazendo obra de Deus, tem gente trabalhando para Deus, agitado, mas o Senhor, Ele quer nos tirar dessa agitação e Ele quer nos colocar num lugar de descanso nele. Existe um lugar de descanso no Senhor. Não que você vai deixar de fazer as coisas que Deus manda você fazer, tá, queridos? Tem encontro, tem DIP, vamos aí todo mundo, que isso aí também é fogo para nossa vida. Mas eu estou falando, às vezes a gente faz coisas que Deus não nos chamou para fazer. Às vezes a gente não está verdadeiramente no centro da vontade de Deus. E por isso que a gente fica fadigado, fica cansado, se esgota. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, por mais que a gente está fazendo, por mais que a gente está ali gastando a nossa vida, existe uma graça que renova as nossas forças. Eu falei, nossa, eu estou cansado, eu estou desde sexta direto, sexta-feira, sábado de manhã e à noite aqui na igreja, hoje de manhã e à noite. Mas eu sei que a vontade de Deus para a minha vida, eu decidi entregar minha vida a Jesus. E existe uma graça, um renovo do Senhor, Ele renova as nossas forças. Sabe, Ele nos dá coragem, Ele nos dá ânimo para fazer a sua obra. Esteja no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Não faça nada além do que a vontade de Deus. Eu assisti uma ministração do Theo esses dias. Ele estava até falando sobre a morte da mãe dele, da Sarah Hayashi. E eu achei muito incrível que ele falou assim: minha mãe nunca ficou falando assim, você tem que ser um líder, você tem que ser um líder poderoso, um pastor, que não sei o que lá. E ele falou assim que a mãe dele nunca falou isso para ele, que a mãe dele só falava assim: Theo, cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero só que você cumpra a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para uns vai ser o altar, vai ser o pastoreio, vai ser o louvor, mas talvez a vontade de Deus para outros vai ser médico, ser advogado, trabalhar numa grande empresa para abençoar a obra de Deus. Eu não sei qual é a vontade para a sua vida, mas sabe aonde que você descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nesse lugar de oração. É nesse lugar de oração que nos é revelado qual é a vontade de Deus para nós. Sabe, queira ter esse relacionamento com Cristo. Queira ter, né, esse relacionamento que é a coisa mais maravilhosa que nós temos aqui nessa vida. Eu brinquei de manhã e eu falei assim, quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente também não fala só de oração, mas a gente fala de leitura da palavra, de jejum, das práticas espirituais. E aí, eu não vou perguntar para vocês não, mas eu perguntei para o Generation, a última vez que eu ministrei ali. E eu falei assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui lê a Bíblia todo dia? Aí antes deles levantar a mão, eu falei assim, ó, e vocês não levantam a mão se vocês não oram, porque o Espírito Santo está aqui. E ele revela. Aí eu falei assim, quem aqui ora todo dia? As mãozinhas deles tudo assim, ó, para baixo. Aí eu fiz assim, tá bom. Então quem aqui lê a Bíblia todo dia? Aí eles tudo com a mãozinha assim para baixo. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou perguntar nem se vocês jejuam, porque se não ora, não lê a Bíblia, jejuar que não vai jejuar, né? Jesus, Ele nos convida, queridos, prática espiritual é saúde da sua vida cristã. Lê a palavra, a Bíblia fala que Jesus é o alimento. Jesus é comparado à água viva, ao pão que desceu do céu. Você come uma vez por semana só? Quem aqui come só uma vez por semana? Só domingo você come. Quem aqui faz de 3 a 5 refeições todos os dias? Erga a mão. E quem não faz 3 refeições? Faz quantas? Nenhuma? Ah, 2 então. 2 refeições. Almoço e janta. 2 refeições.
Por quê? Porque a gente come todos os dias, seja uma refeição, 2 refeições, mas a gente come todo dia. Bebe água todo dia? Quem que bebe água todo dia? Amém, glória a Deus, tem que beber água, senão um rim, né? Eu que o diga, pastor que o diga, né, pastor? Mas e Jesus? E a palavra? Ah, não, ó pastora, essa semana foi tão complicada, eu tô com o alimento de domingo passado. Que eu não consegui pegar na Bíblia, não consegui orar. Queridos, que igreja nós estamos fazendo aqui nessa terra? Nós precisamos carregar as marcas da igreja primitiva. As marcas que a igreja primitiva carregava é as marcas que nós precisamos carregar. Quando a gente fala de uma igreja que precisa nos inspirar, uma igreja que nós podemos olhar e realmente ser inspirado, é a igreja primitiva. Essa é a igreja modelo para nos inspirar. E essa igreja, as pessoas viviam em constante oração, eles se dedicavam à oração. E por isso essa igreja cresceu, por isso essa igreja avançou. Sabe, nós, igreja, precisamos levantar verdadeiramente, sabe, levantar realmente a bandeira de Jesus Cristo nessa terra. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar em autoridade. Nós precisamos levantar em comunhão, em oração, no partir do pão. Nós precisamos nos levantar e viver coisas sobrenatural para marcar a nossa geração. O tempo está passando e está se perdendo a essência, sabe? Eu assisti um documentário, eu até falei na última pregação, que documentário incrível, que é umas senhorinhas que faz, como que chama, Bianca? Qual? Fé Não Fingida. Meu Deus, que documentário incrível. As senhorinhas do coque, gente. Já assistiu, pastor? Falando sobre os milagres extraordinários que elas já viveram por confiar, por orar, por buscar ao Senhor. E cadê as irmãs do coque? O pastor brinca aqui, a pastora Vânia, sapatinho de fogo. Mas, queridos, cadê as irmãs do coque? Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo? As mulheres de oração que temem a Deus. Não é nada demais, porque eu trabalho, eu estudo, sabe? Eu gosto de me arrumar. Mas hoje em dia as mulheres querem se arrumar, elas querem ir pro shopping, elas querem sair. Mas convida a vir 3 horas da tarde aqui para orar, se vem. Deus quer levantar mulheres cheias do Espírito Santo, irmãs. Mulheres que oram pelas suas casas, que oram pelos seus filhos, que oram pelos seus esposos. Deus, Ele quer levantar uma geração poderosa em Deus. Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo, queridos. Nós precisamos falar: Espírito Santo, enche a minha vida todos os dias. Todos os dias nós precisamos, sabe, nos derramar diante de Jesus e se encher desse Espírito, porque é esse Espírito que nos capacita a viver tudo isso que eu falei aqui. É através dele. É através dele. E eu queria que nessa noite você se colocasse em pé aí no seu lugar. Que você não se ficasse disperso agora, mas que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração, que você fechasse os seus olhos agora, e que você começasse a falar: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, enche a minha vida, me transborda nessa noite. Sabe, fala para o Espírito Santo: eu te quero. Mais do que riquezas, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa boa que a gente pode ter nessa terra, eu preciso e anseio por ter o Espírito Santo. Será que você pode falar isso para Ele? Sabe, começa a falar, não espera louvor, não espera eu. Começa a falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu desejo o Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, enche a minha vida, enche-me com Teu poder nessa noite. Sabe, derrama a Tua graça, a Tua unção sobre a minha vida. Começa a falar para o Espírito Santo: me perdoa, Espírito Santo, porque talvez eu entristeci o Teu coração.